Olá, muito boa noite. Começa agora mais uma edição do Amazonas Acontece, aqui na tela da Band Amazonas. E hoje nós estamos recebendo Sérgio Vieira, ele que é sócio-diretor do escritório Nelson Williams Advogados. Muito obrigada, Sérgio, por ter aceito o nosso convite. Seja muito bem-vindo à Band Amazonas, ao Amazonas Acontece. Obrigado, Kelly, pelo convite. Boa noite a todos. Uma honra estar aqui com vocês. Para a gente começar aqui a nossa entrevista, conta um pouquinho da sua trajetória nesse meio, nesse mercado do direito. Vamos lá. Sérgio Vieira, 39 anos, pai do Enzo, 7 anos, marido da Gabriela. Nasci em São Paulo, cresci em Salvador e estou em Manaus desde 2010. Então, dos 39 anos, 13 na capital amazonense. Já tive a honra e o privilégio de receber o título de cidadão manauara e amazonense, então sou filho da terra também. Filho de um pai mineiro, contador de Itajubá, minha mãe paulistana, psicóloga. Nasce em São Paulo em 83 e a família muda para a Bahia, meu pai foi transferido. Então lá eu estudei primário, colegial, ensino superior, me formo em 2006, 2002 a 2006 fiz Direito em Salvador. Entrei na Nelson Williams Advogados em 2009 em Salvador. Então, tenho 14 anos de escritório, dos quais 13 em Manaus. E aí, começo uma trajetória profissional em 2007, quando eu me formo. 2006, o primeiro ano de 2007. Então, tenho aí 16, 17 anos de carreira. É pouco tempo para o mercado como um todo, 39 anos também é pouco tempo. Sim, jovem. É um escritório que tem 24 anos de mercado. Desses 24, eu participo há 14 anos da história, sendo sócio, com muito orgulho. E conta um pouquinho dessa história, do escritório aqui em Manaus. Muito bom. Nossa matriz fica em São Paulo, o Nelson Williams fica lá. A gente é o único escritório que tem unidade própria em todas as capitais. CNPJ de filial 001 São Paulo e as outras são todas filiais. O escritório de Manaus abriu em 2008, então quando eu cheguei já existia. Eu cheguei aqui, tinha uma equipe de 6, 7 pessoas, numa estrutura pequena. Hoje, 13 anos depois da minha chegada, 15 anos depois da abertura, são 232 profissionais. Então, os números deram uma crescida razoável, fruto de muito trabalho em equipe, um trabalho continuado. Com certeza. Agora você está com um livro aí, mostra pra gente, você lançou. Conta um pouquinho dessa história do livro. Esse aqui eu trouxe para você, eu fiz uma dedicatória aqui antes da gente começar o bate-papo. É uma trilogia básica de vida que se diz que as pessoas têm que fazer. Que é plantar uma árvore, a minha foi o feijãozinho na escola no copinho plástico com algodão. Fazer o filho, Enzo, 7 anos, lindo, e aí faltava um livro. E era algo que eu sempre colocava naquela meta de 31 de dezembro, que a gente escreve o que a gente quer para o ano que vem. Aí tinha lá, comer melhor, dormir melhor, perder peso, malhar, estudar e tal, e em algum lugar sempre tinha lá escrever um livro, e nunca era prioridade. E aí em 2021, por conta de alguns trabalhos que eu vinha fazendo, eu decidi que talvez fosse o momento de começar a pensar a respeito. E como eu nunca tinha escrito um livro, o caminho natural que eu achei foi olhar para os meus amigos, o roda de relacionamento, quem já tinha escrito. E aí encontrei meu amigo Bruno Bon, porque eu tinha ideia de escrever um livro, mas não sabia o que fazer. Então, claro, como é que normal, edita, quem imprime, quanto custa, como faz e tal. Tem as regras da BNT, tem um monte de coisa aí envolvida. Liguei para ele e falei, Bruno, eu quero escrever um livro, disse qual era o conteúdo e perguntei como fazer. Ele falou, Sérgio, estou escrevendo mais um livro, que ele já tem outros. O conteúdo é muito parecido com o que você quer escrever. Então, ao invés de você escrever um só seu, se você quiser, a gente faz junto. Olha, Então, ótima ideia. eu trouxe a minha vontade com minha ideia, meu conteúdo, juntei com alguém que já tinha experiência, já estava fazendo algo parecido e surgiu a filosofia de sucesso na advocacia. Não é fórmula mágica, não é receita de bolo, não tem facilidade. Claro. O que a gente traz aqui, eu e o Bruno, são os insights e o paralelo da teoria com a prática de coisas que a gente viu, vê e acredita que funciona. A gente traz algumas reflexões com a filosofia. Apesar de o nome ser filosofia de sucesso na advocacia, não é apenas exclusivo para advogados ou pessoas da área do direito. Era exatamente isso que eu ia perguntar. Quem que é o público-alvo, E como que as pessoas podem comprar o livro? Editora Gen Jurídico, está à disposição tanto a via impressa quanto o e-book e diversas outras plataformas. Então, se der uma pesquisada
com o título A Filosofia de Sucesso na Advocacia, vai aparecer vários sites, mas o principal é da própria editora. E a nossa opção, o Bruno é bacharel em Direito Publicitário e eu sou advogado. Então, o nosso mercado, quando a gente pensou em construir uma obra, foi comunicar com essas pessoas, quer elas já estejam com um pouco mais de tempo de carreira, quer sejam acadêmicos ou recém-formados. Mas, depois, no dia a dia, os amigos comprando, lendo, o feedback de pessoas da área não jurídica foi: vocês não escreveram só para advogados, vocês escreveram algo que é factível para o mercado como um todo, para empresários de qualquer área e segmento. Aí caiu a nossa ficha. O público-alvo é muito maior do que aquilo que a gente tinha pensado. Mas esse não era o objetivo? Não. O objetivo Estava meio inicial, focado mesmo. quando a gente começou a pensar, foi: vamos escrever para estagiários acadêmicos e jovens advogados, para que olhem para este conteúdo de alguém que já viu e já viveu alguma coisa e traga, inclusive, alguma possibilidade de encurtar caminho ou facilitar de alguma forma. Esse foi o nosso pensamento inicial. E o resultado foi melhor do que a gente imaginava, porque pessoas de outras áreas leram e falaram: faz sentido para o meu negócio. Comércio, serviço, indústria. Então, isso foi um resultado muito positivo. Olha só, que bacana. Vamos falar um pouco sobre a mentoria, a sua mentoria? Como é que funciona? Muito boa, Kelly. Acho que todo mundo, em alguma fase na vida, tem a síndrome do impostor. Você não se acha capaz de algumas coisas. Seja de falar em público, seja de escrever um livro, seja de qualquer coisa. E aí tem algumas possibilidades. Ou você se acomoda e se limita em relação a não acreditar nisso. Fecha ali, né? Ou você se coloca à prova. Pré-pandemia, 2018, 2019, eu comecei a usar mais rede social para divulgar o trabalho. Eu usava muito como um álbum de fotografia de família e decidi que poderia ser feito um trabalho focado em empreendedorismo, em negócio, divulgar o dia a dia empresarial do negócio. Quando você começa a fazer com maior volume, quem já te acompanha vê mais, porque tem uma audiência maior, um fluxo maior, e outras pessoas começam a acompanhar por alguma razão. Porque gostou da imagem, gostou do texto, porque alguém indicou e tal. E aí as pessoas começaram a perguntar se eu dava aula, se eu tinha palestra, se eu tinha curso, se eu tinha mentoria. Esse volume foi crescendo de tal forma, e eu tinha a certeza que eu não teria público para isso. Era a minha percepção à época. Nossa. As pessoas perguntam, mas se eu tivesse, acho que não vai ter público. Síndrome do impostor, é não acreditar no seu potencial. Tamanho foi as perguntas em relação a esse assunto que eu decidi. Num sábado eu vou postar nos stories, lá no Instagram, que haveria vagas de mentoria aberto. Qual foi o meu pensamento? Eu vou postar, ninguém vai dizer eu quero, eu vou validar para mim mesmo que aí tá tudo bem. Que está resolvido. Vida que segue. Provocaram, ninguém tem interesse, segunda-feira a vida que segue. Neste sábado de 2021, 40 pessoas levantaram a mão, mandaram uma mensagem dizendo: quero, tenho interesse, me explica como é que funciona. Nossa. E aí foi uma virada de chave de: opa, por alguma razão, que eu não sabia qual, tem bastante gente. Tem um público. O número de seguidores à época era infinitamente menor, mas tem bastante gente que, por alguma razão, acredita que eu posso ajudar alguma coisa. Só que eu não tinha uma mentoria formatada. Era só um teste ali, né? Você queria saber do público. Era para ninguém responder. Só que as pessoas disseram: eu quero. Então eu não tinha um produto para vender. Sim. E não é justo você cobrar por algo que você não tem para entregar. Então o desdobramento disso foi o seguinte: se vocês se interessaram, agora eu tenho a obrigação de entender o que o mercado quer, o que esse público quer. E também não ia fazer de graça, mas não achava justo cobrar e eu receber. Então, o pensamento e a reflexão que eu tive na época foi o seguinte: eu falei para as pessoas o seguinte: vou atender vocês, todos, individualmente, e faça uma doação de qualquer valor para uma instituição de terceiro setor da sua cidade. Faça um Pix de qualquer valor, não disse qual era o valor, ótima ideia. E não sugeri a entidade. Então, as pessoas, todos fizeram. Teve um rapaz que fez um Pix de R$5, e está tudo bem. E teve um outro rapaz que fez um Pix de R$1.500, para bater um papo comigo de 1 hora. Realidade de cada um, né? Exatamente. Até pela percepção das pessoas em saber o que vai acontecer. Sim. Porque o Pix era prévio. Primeiro você paga e depois a gente conversa. É um pré-pago. Então, ali eu validei que 40 pessoas levantaram a mão: eu quero, tem gente interessada. Depois, quando eu encaminhei a sugestão financeira, não achava justo e não era justo cobrar por algo que eu não tinha para entregar. Então, quando eu deixei em aberto, eu validei que tinha gente que pagaria muito pouco, R$5, e tem gente que pagaria bastante, R$1.500, para a mesma entrega, que eles não sabiam qual era. Então, a partir dali, eu comecei a formatar um produto, um trabalho.
E eu não gosto de gente que vende fumaça. Rede social está cheio de gente que ensina a montar empresa, montar negócio, montar escritório, montar... Tem professor de tudo. E essas pessoas, quem diz que eu vendo curso que ensina a vender, eu acho legal. Mas tem gente que vende, eu ensino como ser um escritório, um advogado de sucesso. Se a pessoa não é um advogado de sucesso, não é proporcional ao que você vende com o que você faz. Com certeza. Então, eu nunca corri o risco e não me dou ao luxo de virar mais um vendedor de mentoria. Então, eu não sou mentor. Eu sou advogado, sócio de escritório e em alguns horários específicos e pontuais eu abro espaço para dar algumas mentorias. São todas individuais, não tem grupo, não tem volume de gente e é focado é um diálogo, é um bate-papo. São pessoas, tem gente mais velha com mais tempo que eu e gente mais nova com menos tempo que eu. Então, com base no que eu vivo, já vivi, a gente vai traçando tarefas e possibilidades. E depois a gente volta e mede se funciona ou não e cria novas. E tudo isso nas redes sociais, né? Começou a divulgação e o trabalho de dia a dia na rede social e depois esse individualizado a gente faz nos canais de conversa de Olha só, a gente está só começando aqui a nossa entrevista, né, falando de redes sociais, mas a gente vai fazer um rápido intervalo. A Amazonas Acontece e volta já já. Amazonas Acontece de volta aqui na tela da Band Amazonas. Sérgio Vieira, muito obrigada mais uma vez por ter aceito o nosso convite. No bloco anterior falávamos um pouco das redes sociais, né? Conta um pouquinho da sua atuação nas redes sociais. Kelly, é algo muito curioso e um divisor de águas. Assim como a Band, o Amazonas Acontece, tem uma audiência incrível, tem algumas outras ferramentas, no digital principalmente, que nos coloca em lugares inimagináveis. Até 2019 eu utilizava a rede social, como eu te falei, como algo de família. Bem pessoal mesmo. Bem pessoal, né? E fechado, restrito a poucas pessoas e postava uma foto ou outra esporadicamente. E confesso que eu nunca fui muito adepto a câmeras, não é algo que me atraía de querer estar. Sempre gostei mais dos bastidores, de fazer acontecer, mas percebi ali que era possível fazer uso de uma ferramenta gratuita, com uma audiência infinita e com custo zero. E comecei a ver outros profissionais fazendo, e tem uma máxima que diz que nada se cria, tudo se copia. E está tudo certo. E aí você vai quebrando alguns tabus. Primeiro, não sei falar em público, não gosto de comunicar com a câmera, não tenho conteúdo, tem muita gente que volta na síndrome do impostor. Sim. Mas eu pensei bem, falei, o risco é dar certo. Se não der certo, eu continuo sem fazer. Não, já tem, né? E volto para o meu dia a dia com só o offline. Então, isso foi pré-pandemia. E comecei a fazer. E comecei a fazer compartilhando o que eu acredito, o que eu penso, meu dia a dia, alguns conteúdos, alguns insights que começaram a fazer sentido para algumas pessoas. E o feedback é importante disso. Eu não faço esperando curtida, like, mas quando as pessoas dizem, estou te acompanhando e estou vendo que está tendo um trabalho bem feito, isso é legal. E eu comecei amador total. Eu fazia os vídeos, eu fazia as imagens, a captação, como geralmente todo mundo começa. Faz com o melhor que você tem. E depois você vai melhorando isso. E a repercussão é tão positiva que isso chega a outros países, as pessoas contactam, conectam, perguntam, compartilham, tem curiosidade. Uma troca, né, isso gera negócio, gera cliente, gera amizade, gera conexões, gera uma proximidade. Você percebe que muita gente vive a parte boa do seu dia a dia parecido com o seu e tem as mesmas dores. E faz um link, te coloca em tempo real com o mundo inteiro. Então, a percepção que eu tive está à disposição, pode ser usado para o pessoal só, para conversar com seus amigos do dia a dia, ou pode ser usado para o profissional. Não deixei de fazer o pessoal, os amigos continuam lá e o canal de comunicação funciona, mas quando o foco é bem claro, delimitado e você faz isso com constância, com conteúdo, não tem como não dar certo. Tem público para consumir todo o conteúdo. O pessoal brinca às vezes com o advogado, tem dancinha no TikTok. Tem gente que gosta de assistir o TikTok, não tem problema nenhum. Com certeza, tem público para tudo, né? Tem um público mais velho que geralmente está no Facebook, tem público para isso também. Tem um público do Instagram, todas as plataformas têm seu público. A televisão aberta tem sua importância extrema, imensurável, e continua sendo assim. Então, ao decidir não utilizar,
sem problema. Você só não vai colher os frutos de quem está utilizando. Então, as pessoas pecam de ficar no sofá de casa, apontando o dedo, questionando, esse usa, aquele não usa. Mas, de novo, é um canal gratuito, uma audiência incrível e infinita. Aí você decide como você quer fazer o melhor uso dela. Então, desde 2009 eu venho fazendo, é algo que dá trabalho, tem dias às vezes que você não está afim. Claro, mas criatividade, exige tempo, tudo isso. É a questão da disciplina e da motivação. Todo dia você sai motivado de casa? Talvez não, mas se você tem disciplina, você faz porque tem que fazer e faz da melhor forma. E tem dado um bom resultado. Fico feliz com o que tem acontecido. Sérgio Vieira, muito obrigado. Nosso tempo é curto, mas eu te agradeço. Todo o sucesso, o seu arroba aí do Instagram tá na tela e com certeza as pessoas vão te acompanhar muito mais. Obrigado pelo convite, conte comigo sempre. Então é isso, Amazonas Acontece fica por aqui para você. Um ótimo restinho de sábado. Sábado que vem tem mais. Tchau, tchau.